Tito. Tito 2, Tito capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus. Eu vou ler aqui a palavra. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às consciências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém, igreja? Então, desde já, eu quero dizer que você é o povo, e nós somos o povo de Deus, o povo zeloso pelo Senhor. Amém? Mas essa passagem da Bíblia fala sobre a graça da salvação, né? A graça que me conquistou, te conquistou. A graça de Jesus Cristo. É a graça de Deus que alcança, né, a nossa família, né? É a misericórdia de Deus, né? A causa de não sermos consumidos, né, deste mundo é a misericórdia de Deus, né? E por isso, Deus, desde a fundação do mundo, Ele já tem planejado a salvação da humanidade, né? Porque entrou o pecado, né? E por causa do pecado houve essa separação da humanidade de Deus. Mas pensando nisso, como reconciliar, né, o próprio Deus, pensando consigo, com o seu Filho e com o Espírito Santo, que, como foi dito, lembrado, né, não há três, Deus são três que coexistem em um: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim como eu e você somos corpo, temos alma e temos espírito. Nós somos três, mas em um, né? Não somos três pessoas, somos três ao qual Deus construiu e fez em nossas vidas. E Deus, Ele vai separar e vai chamar, né, esses apóstolos, esses discípulos, para pregar e anunciar Jesus Cristo. E os profetas responsáveis por anunciar a vinda de Jesus, o reino de Deus aqui na terra, foi o profeta João Batista. Quem era João Batista? O próprio Senhor Jesus dava o testemunho do profeta João Batista, que ninguém entre nascido de mulher era tão grande, tão tremendo como o profeta João Batista. Mas também ele vai revelar que o menor lá no reino dos céus é maior do que o profeta, né? E o profeta, sabendo, né, que ele pregava o reino, que ele era cheio do Espírito Santo, ele sempre se humilhava, sempre dizia que ele não era digno nem de amarrar as sandálias de Jesus Cristo, né? Ele que era cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, ele se humilhava, ele dizia: eu não sou digno de amarrar ou de colocar sandálias nos pés de Jesus. Então também eu quero dizer que eu também não sou digno de estar aqui
falando do amor de Deus, né? Mas a graça, como eu falei, a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, que veio aqui na frente, louvou, adorou, glorificou o nome do Senhor Jesus, é que fez toda a diferença. Ela te alcançou e te libertou. Mas a verdade é que nós continuamos pregando, falando que Jesus é maravilhoso, que salva e cura, mas tem muita gente que se incomoda com a verdade, tem muita gente que não aceita a verdade, porque tudo que ela está vivendo contradiz contra a vida dela, e isso incomoda e faz com que a verdade não entra no seu coração, porque na verdade o seu coração está endurecido, está cheio de soberba, de orgulho, de avareza, de coisas mundanas, e impede, bloqueia que a ação do Espírito Santo, que a ação da presença de Deus, da palavra do Senhor, venha libertar estas pessoas. Uma das pessoas que se fecharam para Jesus, nós sabemos naquela época, foram os saduceus, os fariseus, né? Alguns sim, alguns que abriram seus corações, eles foram salvos, foram libertos, como Nicodemos, né? Ele era um dos fariseus, mas ele, ouvindo a voz de Deus, ele abriu o seu coração. Mas muitos, né, neste mundo, desde a época de Jesus Cristo, têm fechado os seus corações, têm colocado uma tranca, um cadeado e jogado a chave fora, impedindo que Deus, que Jesus entra. E a palavra de Deus fala que Ele vai levantar um homem para endireitar, para preparar, melhor dizendo, o caminho. E esse homem era João Batista. E João Batista lhe pregando com todo o poder, graça, autoridade do Espírito Santo. João Batista, quando o rei Herodes passava com uma mulher que não era dele, a Herodia, irmão de Filipe, ela era esposa de Filipe, mas estava com o rei Herodes, estava em ato de adultério, estava em prostituição, estava em pecado. E João Batista revelava para ela e para o rei Herodes que não era lícito ter aquela mulher como esposa, porque ela era mulher de Filipe. Então a verdade revelada ali incomodava ele, incomodava ela. Então eles, por algum momento, bolaram um plano para matar João Batista. Mas temendo ao povo, porque sabia que João Batista era um profeta ungido por Deus, cheio da presença do Senhor, eles não ousavam matar João Batista. Mas o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tentou também fazer, quando Jesus pequeno, ele tentou também matar Jesus, mas Deus sempre revelando os planos do diabo, falava e revelava para Maria e para José os planos do diabo. Ele falava, vai para o Egito, porque Herodes tenta matar a criança, ou seja, tenta matar Jesus, ou seja, tenta matar o meu plano, tenta matar o plano de salvação para a humanidade. Então, meu amigo, minha amiga, essa é a obra do diabo. Veio para matar, roubar, destruir. Mas se nós estivermos na presença, sempre constantes, dia e noite, os planos do diabo ele vai sempre ser frustrado, porque Deus ele vai estar sempre dando um escape, um livramento, para que eu e você venhamos avançar e ter a vitória em Cristo Jesus. Mas a passagem de Deus fala que algumas coisas aconteceram, contribuíram, alguns discípulos morreram, alguns profetas foram apedrejados, foram mortos, para que eu e você hoje possamos ter esta graça, possamos ter esta palavra escrita e aqui revelada, para que eu e você venhamos
viver, para que eu e você possamos ter a salvação e a comunhão no Espírito Santo com a igreja e morar no céu. Mas foram necessários alguns naquela época serem perseguidos, serem predejados, serem enforcados, serem crucificados, para que o nome do Senhor Jesus venha a se espalhar por toda a humanidade, por todas as nações, inclusive o Brasil. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, uma certa vez, Herodes vai dar um banquete, vai dar uma grande festa, vai convidar os seus príncipes, os seus convidados de elite, e a mulher de Herodes está ali, e a filha de Herodia vai entrar e vai dançar, e vai trazer aquela dança sensual, aonde vai atrair os olhos, atrair a presença do rei Herodes, a ponto de ele falar: pede o que quiseres, até a metade do meu reino te darei. Mas como ele falou na frente das autoridades, como ele falou na frente dos príncipes, aquela promessa não poderia passar, tinha que se cumprir. Mas a Herodia, já armando a cilada com a sua filha, vai falar: olha, quando você dançar, ele vai te oferecer algo. Pede a cabeça de João Batista no prato. Olha só que história triste. Ela podia pedir tantas coisas, podia pedir dinheiro, ouro, podia pedir até metade da riqueza, roupas, tudo que ela podia pedir. Mas ela vai pedir a cabeça do profeta para tentar matar, para tentar acabar, abafar, porque ela estava sendo incomodada com a verdade, porque ela estava em adultério e prostituição. Mas, amado, louvado seja o nome do Senhor, ela teve a cabeça de João Batista. A palavra de Deus fala: não temas o que pode fazer o homem, mas teme a mim, que pode lançar no inferno ou no céu. O homem ele pode matar o corpo e morrer e acabar, mas Jesus não. Ele tem todo o poder dos céus e da terra. E a palavra de Deus fala que nós temos não temer ao diabo, não temer a ele, mas temer ao Senhor. E ele, louvado seja o nome do Senhor, foi morto. E o discípulo veio sepultar o seu corpo. E Jesus, então, agora vai tomar a posição dele, que ele falou, João Batista falou, que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça. Foi necessário João Batista morrer naquele momento. Foi necessário, naquele momento, ele descer a sepultura. Mas Jesus Cristo sabia de todas as coisas. Ele sabia que João tinha sido morto no cárcere. Mas Jesus Cristo não ficou chorando, se lamentando. Ele continuou fazendo o que ele sempre foi colocado no seu coração, que é salvar, que é curar, que é libertar vidas que estavam naquele momento ali precisando. E ele muitas vezes ia até o deserto, porque João Batista também vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos e mel, e ele vivia ali no deserto na presença do Senhor, porque ele foi separado para isto. E ali ele batizava nas águas, e ali ele pregava a palavra de Deus. E agora Jesus também, indo para o deserto, vai ser tentado pelo diabo, para que ele venha se prostrar e adorar Satanás. Mas Jesus resistiu até o fim. Amado, a palavra de Deus fala que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus é que nos faz vencer a oração. Vocês com o joelho dobrado,
é que faz vencer todos os dias as tentações. Porque não é fácil, meu irmão, minha irmã, ser crente hoje no século XXI, onde todos dizem que são crentes, onde que tem milhares de igrejas dizendo que são crentes, mas que está liberado para a prostituição, mas que está liberado para o adultério, mas que está liberado para o pecado, dizendo que não existe mais pecado, que não existe mais diabo, que não existe mais céus, a nossa vida é aqui mesmo. Mas Jesus Cristo não nos deixa enganados. Jesus Cristo falou: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo eternamente. E Jesus Cristo falou que um dia ia voltar e buscar a sua igreja, que é lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja passando por uma perseguição, uma calúnia, porque você agora é crente, você agora está pregando a verdade, você agora é fiel a Deus. Talvez, amado meu irmão, minha irmã, você esteja num deserto, talvez comendo gafanhoto, talvez comendo só um melzinho, mas sabe de uma coisa? Deus, aonde você estiver, Ele está contigo. Você não pode largar Jesus por nada. Você não pode abandonar, você não pode deixar de servir a Jesus Cristo, seja no deserto, seja na perseguição, seja onde for, qual seja o problema, você tem que perseverar. Porque, como diz o louvor, entra no teu quarto e ora, entra na sala, na cozinha, aonde você tiver liberdade de orar, você que gosta, talvez goste de ir no monte, ficar no particular, porque muitas das vezes Jesus ia ao monte e orava e buscava a presença do Pai, para se encher a cada dia mais, para cada noite mais, na presença e ser cheio do Espírito Santo. Deus quer que eu e você estejamos cheios do Espírito Santo para resistir, para suportar as afrontas, as aflições, problemas, e para que Deus venha te dar vitória, te dar o escape na hora e no momento certo, e você vencer em cada dia, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala: basta a cada dia o seu mal. Então resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Você tem que resistir, você tem que perseverar em nome do Senhor Jesus. Seja como foi falado, o problema, o deserto, você tem que resistir, você tem que lutar, você tem que orar, você tem que clamar, você tem que jejuar, você tem que perseverar na presença do Senhor, seja na igreja, seja na casa, no teu trabalho, aonde você estiver, você tem que resistir, e a graça do Senhor, o refrigério de Deus vai vir sobre a sua alma, sobre a sua vida, trazendo um alívio, trazendo um zelo, trazendo conforto, trazendo refrigério, trazendo entendimento, porque tem coisas que Jesus te falava: hoje você não está entendendo o que você está passando isso, mas é para que o meu nome seja glorificado lá na frente. Você vai exaltar o meu nome, vai cantar o hino da vitória. Lázaro estava morrendo, mas Jesus deixa ele porque ele está dormindo. Se está dormindo, então não morreu. Não, Lázaro está morto, mas quando chegar lá, ele vai ressuscitar, e muitas pessoas vão ser salvas, vão ser curadas, vão ser libertas por causa desse testemunho. E muitos dos judeus, muitos daqueles gentios, daquelas pessoas foram alcançadas, foram salvas, porque viu os milagres que Jesus estava fazendo. E muitas pessoas, meu amado, meu irmão, não vê os milagres de Deus agindo, operando na tua vida, na sua família, na sua casa. E muitos vão dizer, vão olhar para você: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus que salva, que cura, que liberta, que abençoa. E você vai falar: venha comigo na casa do Senhor, porque a presença de Deus está lá. Ele está curando, está libertando, está salvando. Talvez, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, agora, nesse momento, você não esteja vendo, mas o Senhor Jesus quer te despertar nesta noite, eu e você, para esperar com paciência no Senhor, porque no tempo certo, na hora certa, o milagre, o manifestar do poder de Deus vai se revelar na minha vida e na sua vida, e grandes coisas vão acontecer, como diz o louvor do Fernandinho: grandes coisas vão acontecer.
Grandes coisas virão acontecer na minha vida e na sua vida. Somente tenha fé, meu irmão, minha irmã. Somente creia, somente persevera, somente busca, somente descansa. Como diz o salmista, o Senhor é meu socorro. Deus amado, o Senhor sim, Deus amado, é o nosso socorro. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sim, aquieta o seu coração nesta noite. O Senhor Jesus fala, Pai, que nós devemos aquietar, ficar em silêncio muitas vezes, só na presença de Deus, e ouvir a voz do Espírito Santo, revelando e manifestando aos nossos corações, nos fortalecendo. Que nesta noite, eu e você possamos nos fortalecer. Como diz Efésios 6,10, revestir de toda a armadura, fica firme, forte na presença do Senhor. Fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã. Revestido no poder de Deus, para resistir os dias maus. E resistir nos dias maus, fica mais firme ainda. Na bonança, na alegria, continue louvando, continue vindo para a casa do Senhor, louvando e bendizendo. E a palavra do Senhor fala, bom e quão suave é que os irmãos vivem união. É por isso que a bênção vai descendo sobre a sua vida. É por isso que a bênção de Deus vai descendo sobre a igreja, porque há união, que haja concordância, porque há o louvor, que há adoração. Por isso nós temos que continuar orando, por isso nós temos que continuar louvando neste lugar, na nossa casa, nossa família, em nome do Senhor Jesus. E deixa Deus te exaltar, deixa Deus glorificar o nome dele na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu quero deixar essa palavra de consolo, de fortalecimento, para que seja qual o problema que você esteja portando. Espera no Senhor, confia no Senhor, guarda o teu coração no Senhor. Deus ele fala que nós temos que guardar a saída do nosso coração, que ela procede a vida ou a morte. Nós possamos guardar o nosso sentimento, nós possamos nos guardar no Senhor. Fala, Senhor, guarda meu coração, guarda meu sentimento, guarda, Senhor, meu pensamento. Eu sei que seus pensamentos são mais altos do que o meu, eu sei que seus olhos são mais altos, tudo que é do Senhor é mais alto. Mas, Senhor, eu pequeno como sou, eu pequena como sou, guarda, Senhor, guarda meu pensamento em Ti, em Cristo Jesus, guarda meu sentimento em Ti, meu Deus, guarda, Senhor, a minha vida em Ti, guarda a minha casa, guarda, Senhor, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida das minhas coisas, porque são tudo suas, são tudo para a Tua glória, para o Teu louvor. E assim você vai orando, você vai glorificando, você vai exaltando, você vai adorando, e Deus vai acrescentando a longevidade de vida na sua vida. Deus ele vai acrescentando a graça na sua vida. Deus ele vai acrescentando o seu amor, vai se revelando a cada dia mais na tua vida, e vai dizendo: eu te amo, não temas que eu sou contigo, eu te ajudo, se esforce, eu te fortalece. Fica na minha presença, seja homem, seja mulher, fica na minha presença, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar esta palavra para o seu coração, para a minha vida também, porque eu preciso da presença do Senhor, eu preciso me fortalecer cada dia mais em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com a igreja. Eu careço das orações de cada um dos irmãos e das irmãs. A pastora carece de cada oração dos irmãos e das irmãs. E nós, pastores, também oramos dia e noite pela vida de cada um, para que Deus venha abençoar cada dia mais a vida, em nome do Senhor Jesus. Eu só quero que vocês tenham um pouco de paciência no Senhor. Espere com paciência no Senhor, e tu verás o que o Senhor fará na sua vida e na minha. Espere com paciência, porque o melhor ainda está por vir, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, graças a Ti, Deus,
pela tua palavra, Senhor, porque eu não sei, Deus amado, como pregar, mas o Senhor, Deus amado, vai colocando, Deus amado, a cada dia mais a tua palavra em nossos corações. Não sabemos, Deus amado, como louvar, Deus amado, mas o Senhor, de cada dia mais, vai ungindo as nossas vozes, para que nós, meu Pai querido, como um vaso, como instrumento, Deus amado, venha te louvar, venha, Pai querido, te glorificar. Deus amado, eu quero te pedir que o Senhor venha continuar a abençoar a tua igreja, fortalecendo na tua força, no teu poder, Deus amado. Não deixa nenhum, Pai querido, se perder, nenhum pequenino, Pai querido, se desviar do caminho, mas que todos, Pai querido, venham se fortalecer. Deus amado, que tu venha ajudar meu irmão, minha irmã, Senhor. Que tu venha derramar a tua graça, Senhor, o teu amor, o teu avivamento, Deus amado, no meio da tua igreja, do teu povo. Aviva, Senhor, a tua igreja no meio dos anos. Batiza com o Espírito Santo. Vai derramando, Deus amado, sobre a tua igreja, o teu povo, os dons, os talentos, Deus amado. Vai dando discernimento, Deus amado. Vai dando sabedoria, Pai querido, capacitando a tua igreja para orar, para pregar, para louvar e para ganhar almas para o teu reino, porque sábio é aquele que ganha alma. Por isso, Deus amado, usa meu irmão, usa minha irmã, Deus amado. Eu também careço das orações dos meus irmãos, das minhas irmãs. Levanta intercedores, Pai querido, levanta intercessores, levanta homens e mulheres, levanta missionária, levanta presbítero, pastor, Pai querido, nesta igreja, levanta diácono, diaconisa, levanta patrocinadores, Pai querido, da tua obra, que o teu nome venha a ser glorificado. Deus amado, alcança, Deus amado, a nossa casa, a nossa família, ó Pai querido, aqueles que, Pai querido, estão nos seus lares, na sua casa, Deus amado, que o Senhor venha de encontro, Deus amado, alcançando com a tua graça, com o teu amor, aqueles que não puderem, Deus amado, por algum motivo, ou Pai querido, ou Deus amado, tu venha sustentar, Deus amado, na fé, no amor, Pai querido, na tua graça, nos próximos culto, Pai querido, ele veio estar aqui, Deus amado, junto, Deus amado, orando, intercedendo e glorificando, esperando a sua volta, porque o Senhor está voltando, Deus amado. Desperta a tua igreja, Deus amado, nesta noite. Desperta, porque o Senhor hoje, nesta noite, o Senhor pode estar voltando. E quem sabe, Deus amado, nesta noite, Deus amado, venha nos preparar, prepare a nossa casa, a nossa família, para encontrar com o Senhor, Deus amado, porque aqui é desta terra que é passageiro, passarão o céu e a terra. Ah, Deus amado, mas a tua palavra permanece para sempre. Por isso, Deus amado, continue enviando a tua palavra que permanece para sempre em nossos corações, para que nós possamos, Pai querido, ser abençoado e ser avivado, Deus amado, e ser alimentado pela tua palavra. Abençoa o teu povo, assim como o Senhor trouxe segurança. Ah, meu Deus amado, leve segurança. Se, meu Deus amado, houve algum problema no caminho, que esse problema já esteja resolvido, Deus amado. Se houve alguma dificuldade, oh, meu Deus, é impossível, que o Senhor venha realizar já um milagre. Operando o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem poderá contra o Senhor, contra o seu braço, contra a sua força, contra o teu poder, a tua palavra. Por isso, Deus amado, nós entregamos, nós declaramos a nossa vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo nome do Senhor Jesus, aonde todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós, com a liberdade, Deus amado, nós já confessamos que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é o Deus da nossa casa, que o Senhor é o Deus do nosso trabalho, que o Senhor é o Deus da nossa saúde, da nossa finança, que o Senhor, Deus, é o nosso Deus, Deus da provisão. Por isso, Deus amado, sustenta, Deus amado, a tua igreja, sustenta o teu povo, Pai querido, porque eu não posso, Deus amado, mas tu pode. O milagre que eu não posso, tu pode, Deus amado. Por isso, Pai querido, age em favor da tua igreja, do teu povo. Eu entrego todos em tuas mãos, Pai querido, para a glória do teu santo nome. E que todos que vão morar no céu digam amém. E assim eu agradeço a minha rica e gloriosa oportunidade, pastora Márcia.